mas né? aí a gente vê que as coisas são muito mais complexas do que a gente imagina. Mais complexas. Porque vendo a história desse casal, dessa família, eu vou te falar que do jeito que foi feito, foi tão bem articulado. Muito bem. Não, vamos combinar que é uma quadrilha, né? É uma quadrilha, gente. Foi tão bem articulado que eu vou te dizer que eu acho que a maior parte das pessoas cairia também. Não, ia chamar a atenção, né, Cátia? Acho que é para essa história, é chamar a atenção de cada um de nós, porque qualquer um de nós pode ser vítima. Você vai entender por quê. Olha, na verdade, o que aconteceu? A Rivalha e o Enivaldo, Sim. eles estão aqui com a gente, estão numa sala do outro lado. Deixa eu pedir para os meninos colocarem aqui eles junto com a gente, para a gente poder contar a história deles. Colocar na tela, Tem gente. imagem lá? Isso. Olha lá, a gente tem a Rivalha, o Enivaldo e a filha deles, a Nayara. Bem-vindos, viu? Eu esperava conhecer vocês numa outra situação. Obrigada. Mas o mais triste, gente, é que olhando o Nivaldo, a gente pensa, Enivaldo, né? E se coloca no lugar dele, no lugar da esposa da Rivalha e da filha que vê o pai e a mãe nessa situação. Quer contar? Pode contar. Vamos juntos aqui. A história é essa, né, Cátia? Eles que queriam, num outro momento da vida, ter um outro lar, uma outra casa, né? Que passaria a ser a casa deles, oficial. Para isso, eles pesquisaram, buscaram, foram atrás de um preço, se aposentaram. Aquilo que todo mundo faz, Cátia. Todo brasileiro. Dinheiro. O dinheiro de uma vida. De trabalho, de dedicação, de abrir mão de muitas coisas que eles queriam até dar para a própria filha, em pró da realização de um sonho. Porque, gente, esse negócio que as coisas caem do céu não cai. Não cai, não. E a cada dinheirinho que é tão difícil da gente ganhar e que a gente já tem o destino tão certo para ele. Eu sei porque na minha família também foi assim. Você ganha e você fala assim, que bom que eu ganhei. Porque esse aqui é mais um pouquinho. É um degrauzinho para eu chegar mais perto de onde eu desejo. Que nesse caso deles foi a casa própria. Eu posso ter certeza, eu nem conheço eles pessoalmente, conheço só a história, mas que eles deixaram de dar muita coisa para a Nayara em pró, e a Nayara também abriu mão de muita coisa em pró dessa conquista, que era o sonho deles, não só de ter uma casa, mas de ter uma casa num terreno grande, que eles pudessem construir uns quartos, e ali tem a fonte de renda deles também, como um hostel. Como um hostel, que era uma graninha mais extra, quem não precisa hoje em dia, né? Então, o que eles fizeram? Eles passaram a vida guardando dinheiro, juntaram esse dinheiro de uma forma muito sofrida, mas com muito orgulho também, e foram atrás da casa que eles queriam, que eles sonhavam. Viram várias casas, chegaram a 4 casas, e aí essa casa que eles, tá entre essas 4, que eles escolheram, estava com um preço mais alto do que eles podiam pagar. Eles conversaram com a corretora, que sempre foi muito fofa, muito gentil. Atenciosa, né? Explicou para eles tudo, falou, olha, eu vou tentar melhorar o preço. E essa corretora tão boa, tão atenciosa, ela conseguiu um preço melhor. Conseguiu. Até, gente, para ver que a dona Rivalha, eu pelo menos li, quero saber se isso é verdade, da história dela, em determinado momento, ela questionou a corretora, a Rivalha, e falou, tá bom, mas cadê o seu... Cresce, né? Que é o registro de corretores. De imóveis, né? Ela falou, então eu tô sem. E a dona Rivalha, que é boa, gente, falou, tadinha, vai ver, ela tá trabalhando como corretora, porque nessa época tá precisando, né, de dinheiro, tá trabalhando. E assim eles entraram nessa história que, vou lhe dizer, acabaram entrando justamente numa grande furada, numa grande tristeza, porque dali começou todo o drama de vocês, né, Nivaldo? Foi. Isso. Foi. Isso mesmo. Foi terrível, sério. Muito humilhante. Mas, Enivaldo, eu vou lhe dizer o seguinte, não é humilhante, posso falar? Eu me julgo uma pessoa esperta. Mas com 50 anos passando isso. Mas não se sinta assim não, Enivaldo. Vou te falar uma coisa, eu me julgo uma pessoa atenta, esperta, e eu cairia no golpe como foi feito com vocês, com tranquilidade. Porque até no cartório vocês foram para assinar a venda da casa. Então... A maior humilhação, Kátia, foi antiga lá com a mudança. Ter descarregado a polícia chegar. Isso foi terrível. E disse que a gente tinha... Daí depois logo chegou o proprietário, o verdadeiro proprietário. E a gente queria que a gente saísse no mesmo dia, tava chovendo. E isso já era de noite. Eu tive que implorar pra ele, deixar a gente dormir naquele dia. Aí ele deu pra gente um prazo de até 2 horas da tarde pra gente sair. E como eu tava sem mais grana pra pagar a mudança, eu tive que vender algumas coisas minhas pra poder voltar.
Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Durante todo esse processo, desde quando vocês viram a casa, até a assinatura que vocês foram no cartório Isso. assinar a venda do imóvel, não foi? Isso. Foi uma pessoa que se dizia o dono da casa, junto com vocês no cartório, para assinar essa venda? Isso. Ele chegou lá, ele chama o Everton. Eu acho que, na realidade, o único verdadeiro da história, o único documento verdadeiro é o dele. Ah. Ele chegou lá, né, com os documentos da casa, os antigos donos tinham vendido para ele, para passar para a gente, e a chave do imóvel. Então, mas no cartório, eles puxaram a escritura do imóvel, estava tudo certinho? Então, quando eles vão fazer um contrato de compra e venda, eu não sei se eles só reconhecem a assinatura e abre firma, ou se eles puxam também. Porque... Então, mas quando a gente faz o contrato de compra e venda, é o primeiro estágio da compra. E depois se faz a transferência do imóvel, que é nessa hora que normalmente, e aí a gente tem que pegar um cheque administrativo do dinheiro, e aí entregar o cheque administrativo assim que ele for assinado. Então a gente vai no cartório, ou então o cartório vem até a gente com o cheque administrativo numa mão, e na outra mão a gente tem a transferência da casa. Aí é assim, você assina, eu assino e eu te dou o cheque administrativo, que só pode ser determinado o depósito no número da conta e no nome de quem está escrito no cheque administrativo. Então, na hora que eu ia fazer o TED, ele até pediu para mim não colocar na conta dele, porque devido à pandemia, ele tinha um comércio e tinha perdido tudo, então estava devendo para o banco. Então ele queria que eu depositasse em outra conta. Aí eu ainda questionei ele, eu falei, mas Everton, se eu estou comprando de você, eu gostaria que o dinheiro caísse na sua conta. Sim, claro, né? Aí ele disse, não, é a conta da minha sobrinha, né? Eu trouxe um papel aqui, você reconhece firma, tudo direitinho, você pode depositar na conta daquela de confiança. Aí com aquele papel na mão, eu reconheci firma, fui até o banco e fiz o TED, no nome da Dayana Reinaldo, o nome da moça. Então, mas você tem o nome da pessoa e você tem a conta da pessoa. Então dá pra gente saber... Ô, Carininha, dá pra gente saber quem é essa pessoa, porque se você tem a conta dela... Eu já fui até o banco na conta dela também, questionei o banco. Porque quando eu vendi minha casa, que entrou o dinheiro na minha conta, o meu banco me ligou, questionando de onde tinha vindo aquele dinheiro. Eu tive que provar que eu tinha vendido uma casa para comprar essa. E quando eu questionei a moça, a gerente da conta dela, ela disse que não, que ela fez tudo pelo aplicativo. Ah, então não era um banco, não era uma conta de banco? Não, é conta de banco, só que ela usou, assim falou a gerente, ela usou o aplicativo para transferir para outra pessoa. Sim, mas aí é só levar na polícia. Já levei. Já levou, Né? pra mim. Isso. Aí depois, quando eu descobri ela pela rede social, que eu levantei tudo dela, que eu cheguei até ela. Você encontrou com ela? Eu cheguei na esposa dela. E aí? Aí a esposa dela me falou que ia passar o zap dela pra gente conversar. Aí quando ela chamou meu marido no WhatsApp, ela falou que ela não tinha feito pelo aplicativo. Que quando o dinheiro caiu na conta dela, os caras, né? Já estavam na porta do banco para ela poder transferir o dinheiro. Olha, Enivaldo, para eu entender uma coisa. Pode falar. Essa foto que a gente vai mostrar é da moça que deu golpe em vocês? Essa daí? Essa O aí, dinheiro foi pra conta dela. Essa é a dona da conta. A dona da conta. Então foi aquela, não foi a que aplicou o golpe dizendo que era a corretora. Não. Mas foi a moça que teve ali o dinheiro que vocês depositaram, que caiu na conta dela e transferiu para outra pessoa. Então ela é intermediária, portanto ela faz parte dessa quadrilha. Ela tá no meio. ela disse que não sabia do golpe. Então como que o dinheiro saiu da conta dela se ela não sabia do golpe? Ela não sabe explicar. Então. Não sabia explicar, mas para a polícia ela tem que explicar. A gente tem uma documentação aqui Tem tudo, que eles contrato trouxeram de pra compra e gente. venda, registro de imóvel, Kátia, olha lá. Olha, tem contrato de compra e venda do imóvel, mas que não está nem registrado Não no tá. cartório. Foi só impresso, né? O contrato de compra e venda. E aí cada um pode colocar lá. Ah, tem aqui, Aqui uma tem outra. uma Ó. outra via. É que está solto. Aqui tem cartório de notas de Osasco, segundo cartório de notas de Osasco. Tá, gente, mas tá.
Mas, sinceramente, tá com um carimbo, tá com um selo. Vocês levaram isso aqui no cartório para depois Levamos. mostrar Tudo para falso, eles? É falsificado. É tudo falsificado? É falso, É Enivaldo. falsificado, é. O tudo único falso. verdadeiro aí é o meu. É o único não é original aí é o da gente. Gente do céu, nossa, pior é que é verdade. Eu vou mostrar aqui para vocês verem a diferença entre um e o outro. Esse aqui é o falso, tá vendo? Vocês viram que eu passei até a mão, porque normalmente quando a gente vai no cartório, eles tiram do livro do cartório e Um colam adesivo, aqui né? pra gente um adesivinho. Então esse aqui tem mesmo isso, só que não tem. Isso aqui, ó. Selinho. Como o dinheiro tem, não. Na lateral, essa faixinha aqui, que é uma faixa que demonstra que realmente É de segurança isso mesmo, aqui né? é de segurança e isso aqui é real. É real. Então, fazer uma etiqueta como essa em qualquer lugar é muito simples de se fazer. Por isso que eu comecei dizendo que vocês não têm que se sentir mal por isso, mas também tem que continuar correndo atrás, contem com a gente para isso. Mas é uma situação muito complexa porque eles são muito bem organizados e articulados. Você trabalhava com quem, Enivaldo? Com o quê? Ou trabalha ainda? Bom, eu trabalhava lá em Sorocaba, eu trabalhava de portaria, né? Tomava conta de um posto de combustível que estava fechado. Eu era o folguista. Trabalhava 12 horas de dia, 12 horas de noite e ficava 12 horas em casa, em descanso. E foi trabalhando desse jeito que o senhor conseguiu, junto com a sua esposa, realizar o sonho guardando esse dinheiro. Eu trabalhei pouquinho. muito tempo de zelador de condomínio, né? Fui muito tempo zelador também, portaria, né? Lutando a E vida toda. e todo o dinheiro que, não vou dizer que sobrava, que se for para esperar sobrar, não sobra. Que vocês conseguiam diminuir os gastos, era colocado nessa conta. A gente sempre foi aí guardando um pouco de dinheiro, né? E juntando algum fundo de garantia dos serviços, né? Para poder conseguir comprar uma casa, né? Quando isso tudo aconteceu, demorou para você acreditar, Enivaldo, que de fato todo o dinheiro que vocês juntaram na vida inteira Olha, sumiu hoje- tão rápido? eu não consigo falar porque eu sou muito, sabe? Eu não consigo. Isso, eu não consigo lembrar, não consigo. Gente, Eu lá vou na te praia, falar. o dono da casa queria que eu saísse de noite, não tinha condições. Gente, eu vou falar uma coisa. Ele chegou com o filho dele, falou, pode sair da minha casa. Eu falei, eu vou pra onde? Isso doeu demais, ele não acreditou que eu ia sair na casa. Ele achava que a gente ia Ele invadir falou, e não ia você tem não que ia sair, você tem que sair amanhã, na primeira hora do dia. Eu falei, Deus, não posso. Eu tive que sair. Não é assim, não é justo. Ele não teve... Tudo bem que a casa era dele, eu tinha caído num golpe, mas ele queria que saísse logo, achando que eu ia morar, se apossar da casa dele. Eu não ia, nunca fiz. Mas não se ia a gente apossar. pensasse, porque ele também estava... Eu li, eu não sei se isso é verdade, mas eu li numa entrevista de vocês, que quando vocês foram ver a casa, que vocês chegaram com o corretor até a casa para ver. Não é que Sim. vocês compraram à distância. Quando vocês chegaram, a porta estava arrombada. E aí a corretora e o rapaz estava junto com a corretora, disseram para vocês, não, o que aconteceu aqui é porque a casa foi alugada Isso. por dia, e aí vieram os garotos e que fizeram uma farra e quebraram. Então o proprietário fez isso, mas ele vai Exato. deixar arrumado. Foi essa a história. O que ele Assim, contou pra não, gente. Não estava propriamente a fechadura arrombada. A porta estava quebrada no meio. Mas a fechadura estava normal. Tanto é que ele abriu a porta. Mas ele tinha- abriu a porta Então com a ele chave tinha interna. chave. Ele tinha chaves, ele abriu normal o E ele portão. sabia a metragem do terreno, detalhes da casa, o que tinha para fazer. Mas a casa não estava à venda, não por eles, mas o proprietário não estava querendo vender a casa mesmo? Estava em outra corretora, em outra imobiliária. Então, eles podem ter pego o anúncio de outra imobiliária, Pegaram pego todos os todas as dados. informações. Tanto é que o dono da imobiliária, na hora que a polícia chegou, o corretor que estava vendendo, na verdade, né? Na imobiliária que eles estavam vendendo, anunciando, ele chegou lá na hora. E ele falou o quê pra Ele vocês? disse que todas as pessoas que vão ver a casa, ele acompanha. E aqui ele não dá a chave para ninguém. Aí eu perguntei, mas como é que ele entrou então? Ele tinha a chave do portão. E ele? Ele disse, foi da mesma forma que vocês entraram. Olha isso, gente. Porque quando a gente chegou com a mudança, a chave que eles deram pra gente, Abriu. não abria. A chave Ah, não não abria. abriu. Não. Aí a minha filha ligou para uma advogada que ela conhece
e mostrou a documentação para ela, mandou pelo o celular, não era. E ela leu, disse, não, você está com o documento da casa. O endereço bate. E você está com a chave. Se não abrir, aí se chama o chaveiro. Olha isso. Então Aí chamou o chaveiro. aí a Nayara chamou o chaveiro. É Eles isso, entraram Nayara? em mudança. Isso, aí a gente chamou o chaveiro, ele abriu pra gente, a gente fez a nossa mudança, quando tava acabando, chegaram 3 viaturas. Ô, Cátia, só pra gente entender um negócio aqui. Peraí. Então, o pessoal que chegou agora pra gente. Eles já tinham uma casa na vida, conseguiram, são 2 trabalhadores, lutadores, sonhadores. Vendem essa casa, compram um novo imóvel. Juntam com o dinheiro que Já juntaram tinham da vida, toda. com todo o sacrifício, aquilo que todos nós fazemos. E agora estão aí chorando. Não chorem de vergonha, não, porque vocês são honestos. Aí uma pilantra, uma quadrilha, um bando de safado entra no caminho deles, fazem eles entrarem numa negociação que eles pareciam que era a negociação da vida deles, do sonho deles. Eles vendem casa, negociam, vão em cartório. Essas imagens que a gente está vendo aí, inclusive, são imagens Esse aí é de um desses pilantras da história. Ah, essa é a imagem dele? Esse aí, É dos pilantras. esse magro alto é o que se Essa passou. sou eu, tá de costas. É a senhora ali. Aí, ó, como é que eles descobrem o golpe? Eles mudam, pagam, vão no cartório, se mudam. Tô me mudando pro meu sonho. Aí, quando eu Chega chego lá, é lá, um chega a pesadelo. polícia. Porque a polícia chega, porque o dono do imóvel, que teoricamente também não sabe de nada, né? Aí que se descobre o golpe. E isso é uma gangue, Kátia. Porque Não, como mas eles não agem... é só uma gangue, eu vou te dizer. É muito mais do que uma gangue, porque é uma quadrilha extremamente ardilosa e que deve ter muita gente também ajudando e facilitando. Ah, isso aí, essa moça aí atrás também tá junto com eles também. A loira? É, Não, a loira uma sou eu. morena. A loira é minha esposa, A a loira é- baixa Qual é a morena. outra? Deixa eu ver. Aqui. Atrás da minha mãe. Ela tá atrás de mim. Aham, ali, olha. Não, a outra. Não. Não, Ela vai outra. precisar de máscara Ó, preta. aquele de moletom Ah, preto. que tá lá no caixa. Não, o de moletom preto e o de cor de rosa são os dois. Essa moça aí é Aqui a atrás, Essa a aí, bolsa. essa aí. entrando. com a Ah, essa bolsa. daí. Essa com a Essa aí é a bolsa. casa É. da Alana. É a corretora. É a corretora. É ela e o outro corretor. Desgraçada que diz ser Suposta corretora. corretora, né? Isso. Que pra nós é bandido. Gente, a gente tem 2 áudios exclusivos que os dois, Rilávia, né? É, Rilávia. Oi? Rilávia. A Rilávia e o Enivaldo mandaram pra gente, Isso. que a gente vai mostrar pra você de casa. A gente vai rapidinho pro intervalo. Nos áudios, eles estão negociando com esses bandidos. Vai nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, e quero saber de você, o que você tá achando de tudo isso? Você acha que você cairia nessa? Eu vou te dizer que eu me julgo esperta, mas desse jeito, eu acho que eu poderia ter caído, não tinha jeito.